Eu sou de uma outra denominação evangélica, mas quero vir para a congregação cristã no Brasil, pois senti muita comunhão com a Irmandade, com a orquestra, gostei muito da doutrina, só que tem um ponto que eu não aceitei, que é a parte aonde que eu preciso me batizar de novo se eu vir para a CCB. E se eu não me batizar, poderei ter cargos, poderei ter ministério na CCB? Muito bem, nesse vídeo estaremos falando sobre este assunto. Inclusive, vou colocar aqui para vocês a fala do ancião presidente do Conselho da CCB, o irmão Salvador Bueno, onde ele dá uma explanação sobre isso. Mas antes eu gostaria de perguntar para vocês se vocês já estão inscritos aqui no nosso canal. Se não, já se inscreva, dê o like no vídeo e ative o sininho das notificações. Então vamos para o vídeo. Pois é, eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Será que temos a resposta para essa pergunta, gente? Alguns irmãos falam que não precisa rebatizar de novo, apenas se a pessoa sentir pelo Espírito Santo de se batizar novamente. Mas já outros dizem que sim, precisa se batizar novamente, pois a congregação cristã ela tem uma doutrina totalmente diferente das demais denominações, né? Onde que a doutrina da CCB é uma doutrina apostólica, né? Onde está ali tudo de acordo com a palavra de Deus, com a doutrina que foi deixada por Jesus Cristo e por seus apóstolos. Mas o que é que o ancião, que é presidente do Conselho da CCB, ele diz sobre esse assunto? Pois fiquem sabendo que essa pergunta foi feita para ele e ele respondeu. Daqui a pouquinho eu estarei colocando aqui para vocês. Mas antes, eu gostaria de dizer que já saiu um ensinamento aonde fala sobre isso, aonde nos dá um parecer de como que nós devemos agir, como que deve ser o comportamento da Irmandade para com relação a essas pessoas que vieram de denominações, Assembleia de Deus, Igreja Deus é Amor, Igreja Quadrangular, Adventista, Universal, Internacional, né? Igreja da Parede Preta, Igreja Presbiteriana, Batista, enfim, tá? O ensinamento diz que essas pessoas vindo para o nosso meio e querendo permanecer aqui conosco, todas elas são muito bem-vindas. E fiquem sabendo que serão muito bem recebidas aqui no nosso meio. Só que tem algumas pessoas entre nós, e isso é fato, tá? Que quando essas pessoas chegam aqui, então alguns no nosso meio dizem para elas: olha, você precisa batizar de novo aqui no batismo da congregação cristã no Brasil. Só que o ensinamento que saiu, ele vem dizendo para nós não agirmos dessa forma. Ou seja, não colocar pressão nessas pessoas, não importunar os irmãos que vieram de outras denominações, tá? Não fala para eles que eles precisam se batizar, não. Deixa isso entre a pessoa e Deus, tá? Deixa a pessoa lá à vontade, congregando, o tempo que ela bem quiser, o tempo que ela bem entender.
1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem pessoas que vêm para o nosso meio e delas mesmas elas já sentem, não, eu gostei demais daqui, senti muita comunhão, é aqui que eu quero estar. E eu senti da parte de Deus, senti do Espírito Santo de me batizar aqui, junto com vocês. Então, tudo certo, tudo ok. Mas se a pessoa, ela vem e diz, não, irmãos, eu já fui batizada, o meu batismo foi por imersão, e eu sinto que o meu batismo foi válido sim, e eu não vejo a necessidade de eu me batizar de novo. Então, essa pessoa, gente, nós não podemos colocar pressão nela, tá? Deixar isso com ela e o Espírito Santo. Se futuramente ela sentir pelo Espírito de Deus de batizar na congregação, tudo certo. E se ela não sentir também, está tudo certo, tá? Se o batismo lá na outra denominação foi um batismo por imersão, da forma que as Escrituras ela nos ensina, então não há necessidade de ficar pedindo para essa pessoa se batizar de novo, ok? Inclusive, o ensinamento diz que essa pessoa ela pode ter liberdade entre nós, liberdade para cear, para pedir hinos, né, para louvar, para orar. No entanto, com relação a ministério, com relação a cargos, essa pessoa não poderá ter dentro da congregação cristã no Brasil. Eu acho que esse é o único item, né, que faz aí uma pequena diferença nesse assunto. Mas nós não podemos pressionar essas pessoas a se rebatizarem na congregação cristã no Brasil. Isso é o que o Conselho dos Anciãos, eles pedem para a Irmandade, tá ok? Inclusive, essa semana, uma pessoa me procurou, me reclamando, pois a mãe dele, foi um jovem que me procurou, e ele falou para mim que a mãe dele, ela tinha 30 anos dentro de uma denominação evangélica, e depois de 30 anos lá, ela resolveu sair, conheceu a doutrina da CCB, gostou demais, começou a congregar junto com a gente, está congregando, porém, ela se encontra um pouco desanimada, porque alguns de nossos irmãos estão falando para ela que ela tem que batizar novamente dentro da congregação cristã. Entendem, gente? Então, nós devemos deixar que o Espírito Santo, ele trabalhe na vida dessa pessoa. Não é nós querer pressionar, colocar pressão. Deixa isso entre a pessoa e o Senhor. Mas eu vou colocar aqui a fala do ancião Salvador Bueno. O que foi que ele disse quando foi indagado sobre isso? E a pergunta, ela é ainda mais completa, pois ele é indagado se essa pessoa ela poderá ter cargos dentro da congregação ou não, caso ela não se batize. Pois bem, vamos ver aí qual foi a resposta do ancião Salvador Bueno. Se uma pessoa for batizada em outra denominação e vier para a CCB e não quiser se rebatizar, pode exercer cargos? Cada caso será analisado pelo ministério, pois depende de várias circunstâncias. Então nós não temos resposta pronta para isso aqui não. Mas se houver algum caso, cada caso é analisado criteriosamente a ver se Deus dá alguma luz sobre o assunto. Existem casos e casos. Quer dizer, cabe ao ministério,
local ou o ministério regional de que está recebendo ali essa pessoa ou essas pessoas analisarem a situação. Perguntar para aquela pessoa, olha, mas que igreja que você frequentava? Como é que foi? Como que se deu o seu batismo? O seu batismo foi por imersão ou foi por aspersão? Eu acredito que se olha também o testemunho, o comportamento da pessoa, e ali o ministério ele vai ter ali uma percepção, uma luz de Deus, se será necessário que essa pessoa ela se batize novamente ou não. E depois nós percebemos quando Salvador Bueno, ele diz, olha, a verdade é que nós não temos uma resposta pronta sobre isso. Então, é algo que a congregação cristã no Brasil, gente, ela ainda está avaliando, está vendo como que faz sobre isso. Pois nós sabemos que há tempos atrás, a CCB sim, ela exigia de todas, de todas as formas que quem viesse de outras denominações fosse batizada de novo. Mas hoje os irmãos já estão tendo uma luz a mais sobre esse assunto, não só sobre isso, mas sobre muitos outros. E nós percebemos que algumas coisas estão mudando dentro da CCB. E muitas pessoas dizem, a CCB não é mais a mesma, tem mudado muitas coisas, mas precisa mudar mesmo. Precisa se melhorar em alguns aspectos, gente. E isso é normal, é natural em toda instituição. Certo? Então, será avaliado pelo ministério. É como o caso da separação. Nós sabemos que o único motivo pelo qual se permite a separação em um novo casamento da pessoa é por causa de adultério e infidelidade conjugal. Mas devido a tantas coisas que vêm acontecendo nesse mundo em geral, e a congregação cristã no Brasil não fica livre disso, saiu um ensinamento que, se a pessoa está sendo agredida fisicamente, essa pessoa poderá sim se separar, né? Saiu um ensinamento aí, onde os irmãos já estão aconselhando essa mulher, geralmente é a parte feminina que mais sofre, né? Se ela está sendo agredida fisicamente, mora com um esposo narcisista, procura a delegacia, faz ali um boletim de ocorrência, depois você procura o ministério, que a tua situação será avaliada pelo ministério. Cada caso é um caso. E essa parte do rebatismo é algo que sempre traz muita polêmica. Mas eu quero deixar claro aqui que a congregação cristã no Brasil, ela não é a única igreja que você vindo para ela, se você era de uma outra denominação, você tem que batizar de novo. Porque o que eu vejo aqui nas redes sociais é as pessoas sempre criticando a CCB, mas esquecem que outras igrejas evangélicas também exigem isso. Se você for numa igreja adventista, você vai ter que batizar de novo quando você chegar lá. Eles exigem isso. Se você for numa igreja presbiteriana, que é uma igreja aí que até considera a congregação como que se fosse uma seita, a igreja batista também, batista reformada, se você for nessas igrejas, chegando lá, gente, você terá que se batizar novamente. Então é isso, gente. Nós percebemos que o ministério da CCB, ele já está avaliando isso com um certo carinho, tá?
melhorias têm sido feitas dentro da congregação cristã no Brasil. Isto é inegável, só não enxerga quem não quer. Mas e você? Qual a sua opinião? Você acha que a pessoa vindo para a CCB, ela realmente precisa se batizar de novo? Não precisa? Como que é? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Fique com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e receba um abraço do irmão Jason e até o próximo vídeo.